No reino de Eudória, os ventos sopraviviam carregados de lamento. As sombras dançavam ao redor do majestoso castelo, agora esquecido, como um grande corpo adormecido sob as pesadas nuvens de um passado trágico. O rei Alfa, um homem de porte forte e olhar intenso, retornou após anos de luto. Seus passos ecoavam pelo corredor frio e cada um deles parecia carregar o peso de sua dor. Ele havia perdido sua companheira durante uma revolta sanguinária. Lembranças de sua risada alegre atormentavam suas noites. Lembretes de um amor dilacerado, agora apenas uma sombra na memória. Com o coração apertado, expressava a determinação de restaurar seu reino e, quem sabe, reencontrar uma razão para viver. Enquanto caminhava, o rei Alfa passou por uma janela, onde o sol filtrava sua luz pela poeira acumulada. Seus olhos se fixaram em uma jovem que trabalhava no jardim. Ela era uma ômega, de beleza delicada, com cabelos castanho claros que brilhavam ao toque da luz. Mas havia algo nela que a tornava ainda mais especial. A tristeza em seus olhos, como se o mundo a houvesse machucado profundamente. A jovem se movia com graça. Suas mãos delicadas tocavam as flores com cuidado, mas seu olhar estava distante. Era como se ela estivesse presa em um pesadelo, um reflexo de dor e solidão. Em um instante, o rei Alfa viu nela uma parte de sua própria história. Ele sentiu uma conexão intensa, como se seus destinos estivessem entrelaçados de alguma forma. Enquanto ele observava, um pequeno movimento no canto do jardim chamou sua atenção. Ele se aproximou e notou no chão uma flor murcha, esquecida entre as raízes. Era um símbolo de tudo o que havia perdido. Uma flor que um dia havia sido vibrante, agora apenas um lembrete da fragilidade da vida e da esperança que se esvaiu. Seu coração apertou ainda mais ao perceber que aquele era o estado de seu próprio reino, uma terra que, assim como a flor, havia sido sufocada pela dor e pela traição. Ele se perdeu em pensamentos, nostálgico e melancólico, questionando se ainda havia tempo para revitalizar o lar que havia amado. Durante aquele momento de reflexão, a jovem ômega olhou para cima e seus olhos encontraram os do rei. A emoção subiu como um mar revolto. Havia algo familiar neles, um brilho de vida. Uma centelha que o fez sentir que talvez houvesse esperança após tanta tristeza. A presença da jovem trouxe à tona memórias que ele quase conseguia esquecer. Enumerações de sorrisos compartilhados e promessas feitas voltaram à sua mente, misturando-se com a dor da perda. Ele sabia que aquele olhar poderia ser a chave para mudar a sua história, mas como poderia se abrir para alguém após tantas feridas? O reino de Eudória não apenas precisava de um novo líder, precisava de união, de amor e de compreensão. Intrigas se espalhavam como ervas daninhas por entre os nobres, e os cidadãos haviam se dividido. A guerra os havia desumanizado, e o rei sabia que precisava se libertar do passado para guiar seu povo. Mas a dor era um peso constante, segurando-o em um ciclo de lembranças que o impedia de avançar. Ele sentiu uma nova determinação pulsar dentro dele. Se a jovem ômega conseguisse despertar uma emoção tão forte, talvez houvesse algo nela que poderia ajudá-lo a restaurar o que estava quebrado. Com um suspiro profundo, ele percebeu que sua jornada não se tratava apenas de reerguer o reino, mas também de descobrir um propósito que o ajudasse a curar suas próprias feridas. A jovem disse algo. Sua voz suave flutuou até os ouvidos do rei, mas ele estava tão perdido em seus próprios pensamentos que não ouviu. Os lábios dela se moviam e, por um instante, ele desejou que essa fosse a primeira de muitas conversas. Um desejo crescia dentro dele,
conhecer aquela que, de alguma forma, se tornara sua âncora débil no mar turbulento da vida. Com a flor murcha em sua mão, ele percebeu que algo dentro dele havia mudado. Ele não podia deixar que a dor do passado ofuscasse a oportunidade de criar um futuro. Mas seria ele capaz de abrir seu coração novamente? A atmosfera estava carregada de sentimentos conturbados, mas também de uma esperança renovada. À medida que se virava para deixar o jardim, a jovem Ômega levantou os olhos mais uma vez. A conexão entre eles parecia amadurecer, e ele sentiu que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira inesperada. Havia algo mais profundo em seu olhar que o deixou curioso, uma história não contada que o esperava. E assim, o Rei Alfa caminhou em direção ao futuro, mas com um sopro do passado ainda em seu coração. O destino aguardava, e as páginas daquela nova história estavam apenas começando a se desenrolar. Antes de encerrar, não se esqueçam de verificar se ainda estão inscritos no canal. Deixem um like para ajudar o algoritmo e compartilhem de qual cidade estão assistindo. Interajam nos comentários, sua participação é muito importante. O Rei Alfa saiu do jardim com a flor murcha na mão, mas a cena da jovem Ômega ainda dançava em sua mente. Cada passo carregava a sombra de seus pensamentos, e ele não conseguia afastar a imagem dos olhos tristes dela. Parecia que ela falava diretamente com sua alma, despertando sentimentos que ele tentava enterrar. Ao entrar no salão principal do castelo, a atmosfera carregada de intrigas e expectativas o esperava. Conselheiros vajores a partir do trono, como se estivessem prontos para atacá-lo com suas opiniões bem elaboradas. Entre eles, seu amigo leal, Lórien, estava à frente, a preocupação visível em seu rosto. Alfa, você deve olhar para o futuro. Lórien disse, a voz firme. O reino precisa de uma rainha. O povo quer ver você feliz novamente. O luto se arrasta por muito tempo. Alfa sentiu um misto de raiva e dor. Ele sabia que Lórien estava certo, mas a ideia de se abrir para outra mulher, de permitir que alguém preenchesse o vazio deixado por sua amada, o apavorava. Você não entende, Lórien. O que perdi não pode ser substituído. Não posso apenas seguir em frente. Mas você precisa. O seu povo clama por um líder forte. E talvez uma nova rainha possa ser essa força, alguém que lhe traga alegria. O amigo insistiu, a preocupação se transformando em frustração. O rei se afastou, suas emoções em ebulição. Ele precisava de espaço. Sair para arejar a mente parecia urgente. Mas em questão de segundos, a imagem da jovem Ômega invadiu suas lembranças novamente. Por que aquela conexão o afetava tanto? Era o peso do passado tentando sussurrar para ele, lembrá-lo de que suas feridas ainda estavam abertas. No dia seguinte, decidiu ir ao jardim novamente, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Ver a jovem se mover entre as flores foi como reviver um sonho. Parte dele queria evitar, mas outra parte pulsava com vontade de se aproximar. Os olhares se cruzaram e, naquele instante, todo o ruído do castelo desapareceu. Você vem aqui com frequência, a jovem disse, sua voz doce como mel. As flores, elas também estão esperando por um toque gentil. Sim, respondeu o rei, hesitando. É um lugar que me faz lembrar do que foi perdido, mas também sinto algo novo, algo que não consigo explicar. Ela sorriu, mas seus olhos refletiam a tristeza. Às vezes fica difícil deixar o passado ir, não é? As correntes parecem mais fortes do que pensamos. O rei franziu a testa. As palavras dela ecoaram dentro dele. Ele se esforçou para manter a distância.
Eu não consigo deixar que esses sentimentos governem minha vida novamente. Ela deu um pequeno passo para trás. Seu olhar se desviou, como se estivesse afastando uma dor invisível. Eu entendo. Às vezes o medo de amar é maior do que a dor da perda. Alpha virou a cabeça, lutando contra sua própria confusão. Ele a desejava, mas o fardo do luto o prendia. Não poderia ser justo com ela. Enquanto isso, os conselheiros continuavam a pressioná-lo. Ele podia ouvir os sussurros. O rei precisa se casar. Urgentemente. A pressão era como um peso em seu peito, mas o que ele sentia pela jovem Ômega era diferente, era puro, quase arrebatador. Alpha. Lorian apareceu novamente, quebrando seu momento. A reunião com os nobres é em breve. Você deve se preparar. É hora de selar acordos e garantir sua posição. Uma rainha pode ajudar nisso. A tensão cresceu no coração do rei. Estava preso em um conflito interno. Ao mesmo tempo que os nobres exigiam uma solução, havia a jovem que mexia com seu ser. O desejo por algo mais, por renovação, chocava-se com a dor antiga. Sentiu a flor murcha em sua mão, agora um símbolo de tudo que estava vivendo. Ele sabia que precisava decidir. O que seria mais fácil? Se entrelaçar com aquela nova esperança ou continuar preso nas correntes do passado? Uma ideia surgiu e o medo tomou conta. E se ele falhasse novamente? E se a dor se repetisse? Mas em meio à incerteza, algo queimava dentro dele. A vida não poderia ser apenas uma série de perdas. Era preciso abrir-se para novas possibilidades. Ele olhou para a jovem Ômega mais uma vez, e a esperança brilhava dentro dela, um reflexo do que ele também desejava. "Posso me encontrar com você novamente?" perguntou, a voz quase inaudível. O sorriso dela reacendeu uma centelha em seu coração. "Sim, podemos falar mais. Eu estaria esperando." Alpha percebeu que estava em um ponto crítico, dividindo-se entre o que deveria fazer e o que realmente desejava. Ele sabia da urgência de sua decisão. O caminho à frente estava cheio de incertezas, mas as correntes do passado não poderiam definir seu futuro. O peso em seu coração poderia aliviar. O destino estava à espera. Ao longo da semana, o rei Alpha se viu visitando o jardim da jovem Ômega com mais frequência do que jamais poderia ter imaginado. Cada dia se tornava uma tentativa de entender aqueles sentimentos que estremeciam dentro dele. A tristeza que antes o dominava agora parecia se misturar com algo mais vibrante, algo que ele não ousava nomear. Poderia ser amor? Ou apenas a esperança de que a vida ainda tinha algo a oferecer? No último encontro, o sol brilhava radiante, transformando o jardim em um cenário quase mágico. As flores, que antes pareciam desbotadas pela dor, agora ganhavam cores mais vivas, como se também estivessem respondendo à presença da jovem. Ela estava lá, cuidando das plantas, seu sorriso iluminando o ambiente. Ao vê-la, um sorriso involuntário surgiu nos lábios do rei, e por um momento ele esqueceu das agitações em seu coração. "Eu trouxe algo para você", disse o rei ao se aproximar, segurando uma pequena mudinha com flores promissoras. "Achei que poderíamos plantá-la juntos." Ela olhou para ele com surpresa e um brilho nos olhos. "Você se preocupou em trazer uma flor para o jardim? Isso é tão gentil." Alfaiou suas mãos delicadas e recebeu a muda com um sorriso radiante. "Vamos plantá-la ali." Apontou para um espaço no gramado onde as flores pareciam dançar ao sabor do vento. Enquanto cavavam juntos, aquele pequeno ato se tornava um ritual. Recordações começaram a fluir e, em meio ao suor e risos, compartilharam histórias sobre o que significava aquele espaço para cada um deles. A jovem falou sobre como o jardim a ajudou a lidar com sua própria dor.
O rei, por sua vez, revelou fragmentos escolhidamente, evitando revelar a profundidade de sua perda, mas deixando escapar suas inseguranças e anseios. Às vezes eu sinto que o castelo é um eco de sua falta, confessou ele, enquanto as mãos trabalhavam na terra. Mas, quando estou aqui, parece que o peso diminui. Ela parou de trabalhar por um segundo, olhando fundo em seus olhos. Você não precisa carregar essa dor sozinho, Alpha. Às vezes, compartilhar ajuda. Às vezes, um carinho no coração é tudo que precisamos. As palavras dela ressoaram como um convite, um eco familiar de consolação. Mas o que ele sentia era complexo. Naquele jardim, entre as flores e sob a luz suave, ele se sentia vulnerável e exposto. Precisava proteger seu coração, mesmo que o desejo por ela crescesse a cada dia. Os dias se transformaram em uma rotina. Eles passavam tardes juntos, plantando flores, rindo, compartilhando suas histórias. O castelo, que antes parecia um lugar de solidão e desespero, agora ressoava com suas risadas. O jardim tornou-se um refúgio, um espaço sagrado onde a dor e a esperança se entrelaçavam. E assim, as correntes que o mantinham preso começaram a enfraquecer. Contudo, fora das muralhas do castelo, a calma era apenas uma ilusão. O reino começava a pulsar com a tensão das intrigas políticas. Um rival, Lord Darius, que sempre almejou o trono, começou a se mover nas sombras, angariando apoio entre os nobres descontentes. Ele tinha uma reputação de ser astuto e perigoso, e sua ambição ofuscava qualquer lealdade. Certa tarde, quando o rei e a jovem estavam juntos no jardim, Lórien apareceu, o semblante tenso. Alpha, precisamos falar. Lord Darius não é um insulto, ele está agindo. O apoio entre os nobres está mudando. Precisamos de você forte, mostrando liderança. A expressão do rei endureceu. Ele sabia que a situação estava se agravando, mas a ideia de ter que afastar a jovem Ômega o angustia. Ela captou a mudança em seu olhar e levantou a cabeça. Você está preocupado, ela disse suavemente. Isso tem a ver com o que está acontecendo no reino? Sim, ele respondeu, a voz pesada. Lord Darius está tentando desestabilizar tudo o que lutei para recuperar. A pressão sobre mim aumenta e, de alguma forma, isso pode impactar o que encontramos aqui. O olhar dela se aprofundou. Você não pode deixar que o medo defina suas escolhas. O que você sente por mim, por nós, é real. Não se afaste agora. As palavras dela ecoaram em sua mente. A verdade era que ele não podia manter a fachada de um líder forte se não houvesse algo que o sustentasse. A fragilidade de sua posição se tornava evidente. Se eu não conseguir unir o reino, o que será de nós? Se eu falhar, o que restará do que construímos? Sua voz tremia. O peso do reino se tornava cada vez mais insuportável. Ela se aproximou, seus olhos carregados de compreensão. Você é um rei, mas também é humano. O que você construiu é forte, mas também precisa de amor e união. O que construímos juntos aqui é uma nova esperança, um novo significado. Ele refletiu sobre isso. A flor murcha que trouxera na primeira vez ainda estava presente em sua mente. Agora, florescendo entre suas preocupações, era um símbolo de redenção, não apenas de dor. O medo de amar e perder poderia ser superado com a força de algo genuíno. Lórien, eu preciso de tempo, disse o rei em voz alta, mesmo sabendo que sua decisão estava se aproximando. No entanto, ao olhar para a jovem ao seu lado, uma nova determinação formava-se lentamente. Ele não apenas buscava um rei forte, mas um homem que permitisse ao amor entrar em sua vida novamente. As correntes do passado não precisam definir seu futuro, ele murmurou para a jovem,
sem desviar os olhos. Vamos plantar essa esperança juntos. Ela sorriu e os olhos dela brilhavam. Sim, juntos. No silêncio do jardim, o compromisso entre eles se tornou palpável, não em palavras, mas em olhares e sorrisos. Um pacto silencioso de que, mesmo com as tempestades à frente, caminhariam lado a lado, e assim, a vida no reino de Eldória continuava, entre lamentos de perdas passadas e promessas de um futuro incerto, mas iluminado por um amor nascendo. A luta estava apenas começando, mas os dois sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O dia estava se pondo no reino de Eldória, e a luz dourada do sol tingia o jardim com cores quentes. O rei Alfa caminhava ao lado da jovem Ômega. Cada passo deles pulsava com uma expectativa que tornava o ar quase elétrico. A conexão entre eles crescerá, e a cada encontro ela se tornava mais intensa e real. Ele sentia no fundo de seu ser que era ali, naquele espaço florido, que ele realmente começava a viver novamente. Você me faz sentir leve, como se pudesse esquecer por um momento, disse o rei, olhando para os olhos da jovem. É como se cada risada sua apagasse um pouco da dor. Ela sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. O luto é pesado, e sei bem disso. Às vezes, sinto que carregamos as dores juntos, como se fossem um fardo a ser dividido. Mas também trazemos esperanças novas. Seu tom era suave, refletindo a fragilidade de suas próprias cicatrizes. Ele hesitou antes de falar. O que você mais teme, jovem? O que a faz ficar tão distante, mesmo quando estamos perto? A pergunta pairou entre eles, como uma brisa suave, mas o impacto era profundo. Ela olhou para baixo, o rosto escondido entre os cabelos. A dor que eu carrego é antiga, é um eco que sempre volta. As palavras dela carregavam um peso que ele podia sentir em seu peito. Perdi minha família em um incêndio. Fui deixada sozinha e isso me moldou. Às vezes tenho medo de me abrir. Pode parecer que estou sendo pequena e fraca, mas não quero mais perder ninguém. O rei ficou em silêncio. Suas histórias se entrelaçavam de uma forma que o assustava. Ele compreendia seu medo, a fragilidade que a dor pode causar. Não é fraqueza se permitir sentir, disse ele, sua voz mais firme. Ele se inclinou, o olhar fixo no dela. Pode ser a força que você não vê. Ela balançou a cabeça, como se lutasse contra as correntes invisíveis que a prendiam. E se eu te perder também? E se esse amor que estamos criando desmoronar como tudo o que já amei antes? A vulnerabilidade em sua voz ressoou fundo dentro dele. Ele se aproximou, quase tocando seus ombros. Eu não tenho certeza do que o futuro reserva, mas talvez, apenas talvez, os dois possamos curar as feridas um do outro. Não tenho como prometer que não teremos dor, mas posso prometer que estarei aqui, não tão distante, juntos. Ali, sob o sol poente, eles ficaram por um instante em silêncio, as emoções transbordando, criando um espaço onde nada mais parecia importar. Finalmente, a jovem Ômega sorriu timidamente, revelando um brilho de esperança. E naqueles olhos ele viu não apenas tristeza, mas também, talvez, amor. Mas logo a atmosfera seria quebrada pela realidade amarga. Lórien entrou no jardim, seu semblante carregando o peso da urgência. Alfa, precisamos conversar! Lord Darius intensificou suas manobras. Ele não irá parar até que tenha o poder nas mãos. A expressão do rei se endureceu. O mundo do lado de fora do jardim, que parecia tão calmo, tinha se tornado uma tempestade. E o que você sugere, Lórien? O seu povo precisa de um líder forte. Não podemos nos permitir fraquejar.
Darius está se envolvendo com nobres insatisfeitos. O suporte deles pode desmoronar mais rápido do que você imagina. Alfa sentiu uma onda de tumulto interno. A jovem Ômega estava ao seu lado. E ele podia sentir como sua presença agora se tornava um peso e uma âncora ao mesmo tempo. Ele precisava escolher: proteger o reino ou arriscar-se a amar. Eu vou montar um conselho, disse o rei, olhando para a jovem. Mas o vazio que Darius está criando não será fácil de preencher. A sua força como líder é o que o povo precisa para resgatar essa união, ela disse, a voz firme. Não se permita sucumbir. O castelo pode ser um lugar frio, mas você, Alfa, pode trazê-lo de volta à vida. E eu estarei ao seu lado. As palavras dela ressoaram em seu coração, mas o temor que o dominava não era fácil de dissipar. Ele nunca imaginou que deveria se colocar em risco, em um amor que poderia ser como a flor murcha em sua mão. Bela, mas fragilmente perecível, exigindo trabalho e cuidado constante. Vamos plantar a muda que trouxemos, sugeriu ela, quebrando a tensão que pairava. Com um aceno, ele se voltou para a terra, onde o simbolismo poderia florescer. Com suas mãos sujas de barro e o calor entre eles, ele sentiu como se estivesse levando um pedaço de sua dor e a transformando em esperança. Enquanto cavavam, ela olhou para ele com um sorriso profundo. Quando vemos uma flor florescer, deve-se lembrar que mesmo a semente mais fraca pode se erguer. Se você cuidar do que estamos construindo, ele poderá se tornar algo belo. A compreensão dentro dele cresceu. As raízes da decisão que deveria tomar se entrelaçaram nos laços que compartilhavam. Ele sentia a necessidade de buscar um equilíbrio entre os deveres de um rei e os anseios de um homem. E quando pensou que tudo estava calmamente alinhado, ela se inclinou para perto e, de forma inesperada, tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. O toque foi eletrizante e a tensão que se formou entre eles estava carregada de um novo significado. Magia e medo, desejo e incerteza estavam interligados em um único gesto. Juntos, ela sussurrou, como se esse simples ato de tocar as mãos pudesse unir não apenas os corações deles, mas também os destinos de Eldória. E quando a flor que haviam plantado começou a florescer sob os cuidados deles, iluminando o jardim com cores vibrantes, o coração do rei pulsou com a esperança de um novo começo. Assim, em um mundo repleto de incertezas, a única certeza que ele tinha era que juntos poderiam enfrentar o que quer que estivesse por vir. O beijo que se formou entre eles, delicado porém poderoso, acabou por ser interrompido quando um brilho de metal cintilou na escuridão, à distância. O rei olhou, seus instintos elevados. A flor entre as mãos, agora um símbolo de algo além da dor. Não era apenas renovação, era começo, e a tempestade ainda estava por vir. O sol se ocultava no horizonte, tingindo o céu de um vermelho vibrante, enquanto todo o castelo de Eldória pulsava com a tensão antes da tempestade. O rei Alfa e sua fiel amiga, a jovem Ômega, estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. O rival, Lord Darius, já havia reunido um exército sedento por poder. O vento forte trazia consigo um presságio, e o rei sentiu um arrepio na espinha. Alfa, você deve estar preparado, disse Lórien com um olhar sério. Darius não é só astuto, ele é perigoso. A batalha pode se transformar em um confronto sangrento. Os olhos do rei encontraram os da jovem ao seu lado. Ela respirou fundo, sua expressão destemida, mas a fragilidade em seu olhar não passou despercebida. O medo de perder o que havia construído ali, o amor que crescia entre eles, a paralisava.
Eu não posso deixar que ele destrua o que estamos construindo, murmurou Alfa, sentindo a carga emocional que pesava sobre seus ombros. Ao se dirigir para o campo de batalha, cada passo se tornava mais pesado. À sua frente, os soldados de Darius estavam alinhados, prontos para a meia guerra. A cena era assustadora, mas ele não podia se deixar abater. Respirou profundamente, lembrando-se da jovem e da esperança que ela trazia à sua vida. Por ela, eu lutarei, pensou, um novo fogo ardendo dentro dele. Darius o aguardava, uma figura imponente, com um sorriso sardônico nos lábios. Ah, Rei Alfa, pronto para perder tudo o que construiu. A coroa é minha, não importa o quanto você lute. O rei se firmou, enfrentando o olhar desafiador do rival. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Não lutarei só por mim, mas por Eldória, por tudo que esse reino representa. O duelo começou. O som do metal se chocando e os gritos ecoando ao redor dele eram como uma sinfonia de caos. O rei se moveu com agilidade, cada golpe carregando seu desespero, sua determinação. Ele não lutava apenas contra Darius, mas contra suas próprias dúvidas. A imagem da jovem Ômega surgia em sua mente, dando-lhe força. Eu preciso vencer, preciso salvá-la. Mas à medida que a batalha se intensificava, o peso do passado começava a se fazer presente. Cada vez que ele trocava golpes com Darius, uma onda de insegurança crescia. A dor da perda, o medo de se abrir novamente, tudo o que havia tentado enterrar voltava à tona. E se eu falhar? E se tudo isso se repetir? Os pensamentos o distraíram por um momento e Darius aproveitou a oportunidade. Com um golpe rápido, o rival atingiu o braço de Alfa, que cambaleou, sentindo a dor líquida percorrer seu corpo. Ele caiu ao chão, se esforçando para se levantar. O pânico começou a invadir sua mente. Isso não pode acabar assim. Lá do fundo, a jovem o observava, e o olhar dela o puxou de volta à realidade. Os olhos dela refletiam medo, mas também esperança. Levante-se, Alfa, você é mais forte do que eles pensam. A força daquela conexão fez seu coração disparar. Com um último suspiro, ele levantou-se, a determinação renovada em seu peito. Eu não vou desistir. O confronto reiniciou. E o tempo parecia desacelerar. Os dois lutadores se moviam como sombras ao sol poente. O rei estava determinado a não perder a batalha, mas sua vulnerabilidade continuava a ameaçar seu foco. Você não vai me vencer, Darius! Gritou, a voz ecoando com a força que ele mal sabia que tinha. O som do metal se chocando era ensurdecedor. Cada golpe que desferia era impulsionado não apenas pela raiva, mas por uma nova esperança. Ele estava lutando por seu povo, pela jovem ao seu lado. Os ideais que ele defendia se tornaram sua armadura. Mas em um momento de distração, tudo mudou. Darius, com um movimento astuto, fez o rei perder o equilíbrio e, com um golpe certeiro, atingiu a flor recém-plantada que simbolizava a nova vida que ambos estavam construindo. A flor se despedaçou, suas pétalas caindo ao chão, como se a própria esperança se desmoronasse. Alfa sentiu uma dor profunda em seu peito. O símbolo de tudo o que ele queria destruir era agora um eco de sua fragilidade. Não, não assim! Gritou, a ira tomando conta dele. As correntes do passado estavam gritando novamente, ameaçando prendê-lo, mas ele sabia que precisava se libertar. Com um grito ensurdecedor, ele desferiu um golpe poderoso. O impacto foi profundo e Darius cambaleou, surpreso. O rei, sacudido pela visão do que havia perdido, canalizou sua dor em força. Eu não lutarei apenas por mim, mas por Eldória. A vitalidade tomou conta dele.
Ele trazia em si não apenas suas esperanças, mas as memórias de todos que haviam sofrido sob as mãos de Darius. Cada dor passada se transformou em uma dança de poder e determinação. E assim, com um movimento súbito, o rei acertou um golpe final em Darius, fazendo com que o rival caísse ao chão, derrotado. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. O som do vento trazia ecos de respirações pesadas. Alfa olhou para o chão onde a flor tinha murchado. A conexão quebrada mais forte do que qualquer dor física. Ele havia vencido, mas a perda o atingiu em cheio. Como poderia reconstruir o que estava quebrado? E quando ele se virou, o olhar da jovem Ômega estava fixo nele, um olhar carregado de emoções, mas entre eles agora havia uma barreira, o símbolo rompido da flor. O vazio que se formou parecia uma cicatriz em seu coração. A batalha externa estava vencida, mas a interna se tornava mais intensa. Uma pergunta ecoava em suas reflexões: como posso lutar por um futuro se não sou capaz de enfrentar minha própria vulnerabilidade? O rei sentiu a necessidade de um novo começo, mas quando tudo parecia perdido, algo dentro dele começou a se reerguer. A resposta que sua alma procurava ainda estava ali, não nas derrotas, mas no amor que compartilhava. Ele precisava reconstruir não apenas Eldória, mas também seu próprio coração. O destino aguardava e o caminho começava a se iluminar. Mas a batalha interna ainda estava longe de seu fim. O ar pesado do campo de batalha começou a clarear com a vitória do rei Alfa, mas a cena diante dele era uma mistura de alegria e tristeza. Ele havia derrotado Darius, mas a flor que simbolizava seu novo começo estava desfeita, em pedaços, um lembrete constante de que a jornada ainda estava longe do fim. Quando olhou para a jovem Ômega, ela estava parada à distância. A expressão dela refletia a dor de perder algo belo, algo que eles haviam construído juntos. O vento arrastava as pétalas quebradas, e com cada movimento, o coração do rei apertava. Alfa, ela chamou, a voz baixa, quase quebrada. O que faremos agora? Ele sentiu um peso no peito. Eu não sei. Perdemos algo que significava muito. Ele e as mãos tremiam levemente enquanto olhava para o chão. O campo estava coberto por tensões e ecos de batalhas passadas, mas acima de tudo, pelo que a flor representava, a esperança, o amor e a possibilidade de reconstruir. Com um passo hesitante, ele se aproximou dela. Não podemos deixar que isso nos defina. Podemos reconstruir. Posso aprender a amar novamente. Ela levantou o olhar e nos olhos dela havia uma nova determinação. Podemos juntos, mas precisamos encontrar o significado por trás da dor. Eu também não quero viver com medo de perder de novo. O rei respirou fundo. Reconhecia nas palavras dela a mesma insegurança que o consumia. Precisamos criar algo novo, transformar essa perda em crescimento. Não podemos permitir que o que aconteceu nos cale. Ela sorriu levemente, um brilho de esperança emergindo entre as sombras. O que se foi não precisa ser esquecido, mas sim integrado ao que seremos. Olhe para a terra. Está pronta para receber novas sementes. Nós também podemos. Ouvindo suas palavras, uma ideia surgiu em sua mente. Vamos replantar. Vamos encontrar uma nova flor, uma que simbolize nosso renascimento, juntos. Ele estendeu a mão, buscando o toque dela, esperando que a conexão entre eles pudesse ser restaurada. Ela segurou sua mão e o contato trouxe um calor renovador. Sim, juntos. Vamos fazer isso. Seus olhos brilharam com determinação e junto a esse gesto, um novo pacto se formou. Um compromisso de enfrentar os desafios e reencontrar a beleza mesmo em meio à dor.
No dia seguinte, com o sol nascendo e iluminando o jardim, eles foram em busca de novas mudas. Entre risos e histórias, o campo de flores se tornou um lugar de renovação. Escolheram cada planta com cuidado, imaginando como cada uma poderia combater a escuridão das experiências passadas. Enquanto plantavam, a vida começava a se renovar. A jovem Ômega olhou para o rei, seus olhos refletindo um misto de esperança e amor. Você sabe, cada flor traz consigo a mudança. Elas nos lembram que a vida continua. Ele assentiu, movendo a terra delicadamente. E nós somos aquelas flores, não é? Precisamos nos permitir crescer, mesmo quando o passado nos pesa. Ela sorriu, e juntos começaram a criar um novo jardim. As novas flores que brotavam eram vibrantes e cheias de cor, um símbolo do que estavam construindo em suas vidas. Algo leve começava a emergir, como se a própria terra estivesse respondendo ao seu comprometimento. Ali, entre as flores, o rei percebeu que a dor não precisava ser um fardo constante. Ao contrário, poderia se tornar uma parte da história, uma lição valiosa que o conduziria ao amor. E assim, ali mesmo, sob o céu claro e radiante, uma nova promessa se formou. Um voto silencioso de que juntos enfrentariam as incertezas do futuro. Finalizaram o dia com um abraço apertado. Um gesto de apoio mútuo e um lembrete constante de que não estavam sozinhos. Olharam para o jardim, agora repleto de novas cores e possibilidades. A flor murcha se tornara uma lembrança distante, um símbolo de transformação. Sim, estamos plantando mais do que flores, disse ela, olhando para o rei. Estamos plantando a esperança em nossos corações. E esse, meu amor, será o nosso legado, respondeu ele, envolvendo-a em seus braços. O sentimento que os unia era forte, robusto como as raízes que se formavam sob as novas mudas. Eles sabiam que os desafios viriam, mas estavam prontos. Eles enfrentariam tudo junto, de mãos dadas, com coragem e amor. O sol se pôs, tingindo o céu em um laranja radiante, e as novas flores no jardim dançavam ao sabor da brisa suave. Era o começo de uma nova era, e enquanto o dia terminava, algo belo e sincero começava a florescer entre eles. Um amor que resistiria ao tempo, às sombras e a todas as adversidades que ainda poderiam surgir. Eles não tinham todas as respostas, mas juntos estavam prontos para enfrentar o futuro. E essa certeza iluminou a escuridão, trazendo consigo a promessa de um amanhã repleto de esperança e amor renovado.